Leitura do livro Apocalipse de Pedro. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Perguntas que muitos fazem. Qual é o destino das pessoas e para onde vão? Você sabe o destino dos assassinos? Você sabe o destino das mulheres que abortam seus filhos? Você sabe o destino dos mentirosos? Você sabe o destino dos que se deitam com pessoas do mesmo sexo? Você sabe o destino dos que pisam nos humildes por terem mais dinheiro? Essas e outras revelação. Pedro relata tudo em seu livro Apocalipse de Pedro. Em uma escavação no Egito, foi encontrada uma versão incompleta desse curioso Apocalipse, escrita em grego e em 1910 outra, escrita em etíope, traduzida do grego Apocalipse de Pedro, ainda que com certas reservas, o qual alguns líderes religiosos não permitem que seja lido na igreja. O Apocalipse de Pedro está escrito como se fosse uma conversa entre Jesus e seus seguidores e nos diz o que acontecerá com as pessoas quando chegar o fim dos dias. Primeiro encontramos uma visão do céu e depois a do inferno. Explica o êxtase alegre daqueles que vão para o paraíso e os castigos muito detalhados daqueles que acabam no inferno. Quando os tormentos infernais são lidos, eles parecem estar descrevendo uma imagem. Tudo que ele descreve é realmente horrível e não é de surpreender que em algumas das primeiras igrejas não quisessem lê-lo e, finalmente, descartassem os textos canônicos que compõem o Novo Testamento. Por outro lado, os que estão no paraíso usam roupas brilhantes como anjos. Lá, não vai ter mais lágrimas, nem dores nem sofrimento. Não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Também não iremos nunca nos cansar, nem fatigar, nem mesmo morrer. Será uma vida eterna de felicidade. Apocalipse de Pedro. Muitos deles se tornaram falsos profetas e ensinaram diversos caminhos e doutrinas de perdição. Estes são aqueles que se tornaram em filhos da perdição. Mas para os fiéis virão nosso Deus, sim, para aqueles que têm fome e sede que afligem a alma a cada dia, purificando-se neste mundo. Esse é o tempo no qual ele há de julgar aos filhos da iniquidade. Ademais, o Senhor também nos disse: vamos para a montanha e lá oraremos, e indo nós com ele, rogamos-lhe que nos mostrasse um dos nossos irmãos, um daqueles justos que já partiram deste mundo. Porquanto queríamos que ele nos revelasse a forma que agora eles têm, a fim de que pudéssemos com isso encorajar aqueles que nos ouvem. Estando nós ainda orando, apareceram de repente dois homens que estavam de pé diante do Senhor. Eis que eles estavam virados para o oriente, e as suas faces não nos foi possível ver. Seus rostos brilhavam como o sol, e as suas vestes cintilavam de modo jamais visto, porque nenhuma boca é capaz de descrever. E não há imaginação que possa conceber a glória da qual eles se vestiam, nem a beleza que tinha a aparência de cada um deles. Olhando nós para eles, estávamos surpresos, pois seus corpos eram mais brancos do que a neve, e ainda assim mais rubros do que qualquer rosa. Vimos que o rubor se misturava com a brancura, mas faltam-me palavras para descrever tamanha e inigualável beleza. Seus cabelos eram crespos e ainda assim lustrosos, combinando tanto com o rosto quanto com os ombros, como se fossem grinaldas tecidas de nardos e flores multicoloridas, ou como um arco-íris no céu. Tal era a sua beleza. Devido a tal beleza, estávamos estupefatos. Já que eles apareceram de repente, então me aproximei do Senhor e disse: quem são estes? E ele disse-me: estes são os vossos irmãos, os justos, cuja aparência vós desejais ver. Eu disse ao Senhor: onde estão todos os justos? E em que plano eles estão e possuem essa glória? O Senhor me mostrou um muito grande país, o qual não se localiza neste mundo, e excede todo o brilho da luz, cujo ar resplandece como o próprio sol, onde a terra faz brotar flores lindíssimas, cheia de especiarias e plantas, sempre viçosas e incorruptíveis, cujos benditos frutos nascem o tempo inteiro. Os hálitos daquele abençoado país são tão excelentes que chegaram até onde nós estávamos naquele país. Todos os habitantes se vestem como os anjos, cujas vestas não param de brilhar, e os mesmos anjos voam o tempo inteiro, passando por sobre as suas cabeças. De justiça. Conferir, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A glória era igual para todos, e em coro os habitantes daquele país cantavam alternadamente ao Senhor seu Deus, regozijando-se naquele lugar. O Senhor então nos disse: este é o lugar dos altos sacerdotes, os justos dentre os homens. E numa visão bastante contrária, eu vi um horrendo e escolhido lugar, reservado para a punição tanto dos homens maus quanto daqueles anjos que se deixaram vestir pelas trevas. Vi ali alguns que estavam pendurados pela língua. Estes são aqueles que blasfemam dos que trilham os caminhos da justiça. Lá eles são castigados com fogo. Havia ali um grande lago cheio de lodo, onde jazem as pessoas que pervertem a justiça, provocando a tristeza dos santos anjos. Havia também mulheres, penduradas pelos longos cabelos sobre a lama borbulhante. Estas são aquelas que se adornam para se prostituírem, e os homens que com elas se deitam para se contaminarem também são pendurados pela cabeça, e se agitam sobre a lama. Pelo que eu disse: não quero vir jamais para este terrível lugar. E eu vi os assassinos e todos aqueles que conspiraram com eles. Estavam postos em um determinado e estreito lugar, cheio de serpentes venenosas que os afligem. Eles saem por um pouco de tempo, mas logo retornam para o mesmo suplício, e os vermes, como se fossem nuvens escuras, os atormentam. E as almas dos mortos se levantam e veem a punição daqueles que os mataram, e dizem: ó Deus, justos são os teus juízos. Não longe dali, eu vi outro lugar estreito, para onde corriam o sangue e a sujeira daqueles que estavam sendo punidos. E formou-se ali um lago, ali estavam mulheres atoladas em sangue até o pescoço, contra as quais clamavam crianças nascidas antes do tempo 5, porque seus filhos choravam e lançavam contra elas brasas de fogo que as feriam nos olhos.
Estas são aquelas que foram acusadas pela prática do aborto, e outros homens e mulheres que estavam queimando, foram lançados em um lugar escuro, onde eram espancados por espíritos malignos, e as suas entranhas eram devoradas por vermes vorazes. Estes são os que perseguiram os justos e os entregavam à morte. Homens e mulheres rangiam os dentes de dor, pois seus olhos eram feridos com ferros em brasas, já que eram pessoas que blasfemavam e usavam de calúnias contra. O texto também pode ser traduzido assim: outras pessoas, enforcadas com os próprios cabelos, ou, não pretendo vir para este lugar, ou, ficam para lá e para cá. Provavelmente, filhos abortivos. Aqueles que andam em sua sinceridade, novamente vi homens e mulheres que roíam a própria língua, pois tinham a boca cheia de chamas de fogo. Estes são os que usam de falsos testemunhos, em um certo lugar, contemplei seixos mais afiados do que as espadas ou qualquer espeto, e homens e mulheres em farrapos imundos, os quais rolavam sobre suas roupas como punição. São os ricos que confiam em suas riquezas e não têm piedade dos órfãos e das viúvas, desprezando assim os mandamentos de Deus. Em outro grande lago, cheio de piche e de sangue e lama borbulhante, vi homens e mulheres caídos de joelhos. Estes são os avarentos, amantes dos juros e das riquezas ilícitas. Também vi homens e mulheres sendo arremessados de um grande precipício, e tão logo atingiam o solo, eram de novo conduzidos ao comido penhasco para outra vez serem atirados para baixo, pois não tinham descanso. Estes são aqueles que corrompem seus corpos e agem como se fossem mulheres, no caso se refere, homem com homem. O mesmo acontecia às mulheres que corrompiam a sua natureza e se entregavam ao mesmo sexo como se fora um homem, no caso se refere, mulher com mulher. Ao lado de penhasco havia um lugar cheio de fogo. E lá estavam os homens que com suas próprias mãos tinham feito para si imagens de escultura para adorá-las em lugar do Criador. E bem ali ao lado estavam homens e mulheres que tinham varas nas mãos com as quais se flagelavam mutuamente sem descanso, pois esse era o seu castigo. Logo adiante, vi mulheres e os homens que queimavam como se estivessem assando no fogo. Estes são os que têm abandonado os santos caminhos de Deus. Aqui termina o nosso fragmento. Infelizmente não se tem a continuidade nem o livro completo, devido à Igreja Católica na época ter recolhido todos os evangelhos que circulavam naquele período. Assim, tendo grande maioria dos evangelhos em mãos, a Igreja Católica destruiu queimando e dando fins a outros. No entanto, alguns livros começaram a surgir, como as descobertas no Mar Morto, e alguns em escavações. Em 1945, descobriu-se no deserto egípcio de Nag Hammadi uma coletânea de cerca de 50 escrituras gnósticas traduzidas em copta do século IV e atribuídas a personalidades bíblicas como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe e o Evangelho de Maria Madalena. Seja como for, de forma geral, enquanto a ortodoxia e o dogmatismo católicos e congenéricos falam de pecado e recomendam o arrependimento, os gnósticos insistem e discursam sobre a ignorância que provoca a ilusão, pois é a ignorância e não o pecado que leva uma pessoa a padecer e a retrotrair. E assim, a simplória fé é inútil, só é iluminante e libertadora e liberta. Por isto, o verdadeiro arrependimento só poderá advir da compreensão. Essa próxima leitura a seguir é de outro fragmento do Apocalipse de Pedro, é uma conversa com o Messias recebendo visões e coisas que ainda estão por vir, como está descrito no livro de Mateus. O fragmento consiste em folhas de pergaminho de uma versão grega cuidadosamente depositada no túmulo de um monge cristão no século VIII ou IX depois de Cristo. O manuscrito está atualmente no Museu Egípcio, no Cairo. Apocalipse de Pedro, segunda parte. O que é tão espantoso sobre este texto é que ele fala sobre os nossos tempos e não sobre os tempos em que foi escrito. Fala sobre a ciência, os problemas da igreja moderna, os movimentos sociais que apareceriam, e a pessoa que o escreveu, de algum modo, sabia que as informações deveriam ser mantidas em segredo, e que seriam recuperadas 2000 anos mais tarde. O que faz com que isso seja muito intrigante e sem explicação, afirmam alguns estudiosos. Eu tive uma visão, disse Pedro, que o Salvador estava sentado no templo me falando estas palavras. Pedro, abençoados são aqueles acima que pertencem ao Pai. Eles revelaram vida para os que são de vida. Isto eles fizeram através de mim, já que eu os lembrei quem eles são, e de quem é o poder que os fortalece. E este poder é a habilidade de distinguir palavras de injustiça e mentira das palavras de justiça. Eles ainda são capazes de ouvir minhas palavras, porque eles são do reino das autoridades da verdade, tendo sido designados a preservar sabedoria por aquele que foi perseguido por todas as autoridades. Ninguém o encontrou através das escrituras apenas, já que o nome dele nunca foi especificamente mencionado nelas, nem mesmo entre a geração dos profetas. Todavia, o Filho do Homem, que é exaltado acima de todos os homens, até mesmo acima daqueles de natureza igual e semelhança, apareceu entre aqueles que pertencem a ele. Mas você, Pedro, seja completo, mesmo você já sendo completo na minha consideração. Lembre-se que eu te escolhi dentre todos para se tornar a base do remanescente que eu convoquei para a sabedoria, gnosis. Então, seja forte, até que a imagem da santidade, que é aquele que te convidou para conhecê-lo, aquele que foi rejeitado pela humanidade, aquele que foi estigmatizado pela marca da rejeição na carne de suas mãos e pés, o que foi coroado no mundo inferior, o que se vestiu com corpo de esplendor, que é a esperança do servo e seu distintivo de honra, te testa 3 vezes esta noite. Enquanto o Senhor dizia estas coisas, eu vi os padres e as pessoas com pedras nos aproximando rapidamente. A intenção deles era nos matar. Eu estava com medo que nós iríamos morrer. Então ele me falou: Pedro, eu já te disse várias vezes que estas pessoas são cegas e eles não têm líder. Se você quer experimentar a cegueira deles, segure seu manto sobre os olhos, então me diga o que você vê. Quando eu fiz isto, eu não vi nada. Ninguém consegue ver deste jeito, eu disse. Então ele me falou para fazer novamente. Eu fiz, e eu fui tomado por uma mistura de medo e alegria, pois eu vi uma luz nova, maior do que a luz do dia.
Então a luz desceu até o Salvador, e eu contei para ele o que eu vi. Ele me falou de novo: coloque suas mãos nos seus ouvidos e escute o que as pessoas estão dizendo. Eu ouvi os padres enquanto eles estavam sentados com os escribas. As multidões estavam gritando. Eu contei para ele o que eu ouvi, e ele de novo me disse: aguce os seus ouvidos e escute o que eles estão dizendo. Eu escutei novamente. Enquanto você está sentado, a multidão está te louvando. Quando eu disse isto, o Salvador respondeu: eu te falei antes que estas pessoas não conseguem ver nem ouvir. Mas agora eu te digo para ouvir o que eles dizem, porque as palavras deles são um mistério. Guarde as palavras que você ouvir. Mantenha elas em segredo, não conte para ninguém, porque elas não são para esta época, mas para o futuro. Se você fizer isto, você será louvado pela sua sabedoria divina. Por outro lado, se você contar tudo o que você sabe, e tornar suas visões públicas, os ignorantes jogaram Deus contra você. A interpretação é esta, que muitos irão aceitar nosso ensinamento a princípio, e se voltarão contra os padres e de volta para o Pai, pois eles fizeram a sua vontade. E o Pai revelará os assistentes da palavra divina. Mas se alguns escolherem se misturar com esses padres, eles serão tomados como prisioneiros deles, já que eles são naturalmente cegos e sem percepção espiritual. Deste modo os honestos, bons e puros serão lançados para o operário da morte, junto com a congregação daqueles que pregam a ressurreição do Cristo. Homens habilidosos virão depois de você, e eles serão muito aclamados pela propagação do ensinamento falso. Eles farão muitos aderirem ao nome de um homem morto, pensando que pela morte apenas, e não pela vida, eles se tornaram puros. Seus próprios meios de purificação os corromperão. E eles cairão numa congregação chamada Nome do Erro, nas mãos de homens maliciosos e corruptos, cheios de leis e dogmas. Eles serão governados por uma hierarquia herética. Alguns discursaram contra a verdade, e também proclamaram um ensinamento maléfico. Eles irão até se rivalizar. Alguns receberão grandes condecorações, esses que fazem parte do poder dos arcontes, e eles não serão intimidados, nem mesmo pela possibilidade de sofrerem por conta de suas imoralidades. E eles analisarão os sonhos das pessoas. E se eles disserem que um sonho veio de um demônio digno do erro deles, eles pronunciarão julgamentos que levarão à perdição ao invés da integridade. Pois uma árvore ruim não pode gerar bons frutos. Qualquer que seja a árvore, é isso que virá dela. Certamente nem todos são da verdade. Nem todos são imortais. Na verdade, na nossa percepção todas as almas destes tempos estão naturalmente designadas à morte. Porque o homem-alma é sempre um escravo, sendo gerado para satisfazer seus desejos e destruição. Homens-alma existem em destruição e vieram da destruição. Almas adoram a carne que foi gerada com elas. Mas almas imortais não são como estas, Pedro. Até a morte, o imortal parece com o mortal. Mas a natureza notória da alma imortal produz pensamentos de vida eterna, tem fé, e deseja renunciar àquilo que não é bom. Figos não são arrancados de árvores espinhosas pelo sábio, nem uvas dos cardos. A alma mortal está sempre se desenvolvendo para aquilo que ela já é. Já que ela não é do bem, mas do mal, ela se torna destruição e morte. Mas a alma imortal que se une com o eterno, que é aquele de vida, se parece com a imortalidade e todos os bons frutos que vêm dele. Portanto, aqueles que são surdos e cegos se unirão com os do mesmo tipo, e as coisas mortas se dissolverão para a não existência. Outros serão transformados pela prática do discurso infeliz e deturpação dos mistérios. Alguns daqueles que são intelectuais, porém não iluminados, que não entendem os verdadeiros mistérios, irão se vangloriar de que eles sozinhos sabem toda a verdade. Eles irão acreditar em suas próprias fábulas. Então, estando com inveja dos imortais, irão arrogantemente e orgulhosamente tentar trazer outros para o ponto de vista deles mesmos, mas estes ostentadores jamais foram salvos pelo método determinado, que é o caminho. Embora o maior desejo deles seja a incorruptibilidade, ao ouvi-los falar, alguém chegaria a crer que eles tiveram uma comunicação direta com as várias hierarquias de anjos, poderes supremos, forças, autoridades, e que eles estavam presentes na própria criação do mundo. O desejo deles é serem lembrados, glorificados e abençoados pelos imortais, muito embora eles saibam que eles não têm parte na imortalidade. Aqueles que são enganados por este tipo recebem de fato uma sensação de poder da alma, mas ele emana do intelecto ao invés do espírito. Deste modo, estes discípulos imediatamente se juntam com aqueles que os enganam. Outros mensageiros do erro se opõem à verdade, criando leis contra pensamentos que são puros e que são meus pensamentos. Eles falam segundo uma perspectiva dogmática limitada em suas ideias, ensinando que o bem e o mal vêm do mesmo lugar. Eles transformam o que eles chamam de a palavra de Deus numa atividade comercial, e prometem um destino severo àqueles que não cooperarão. Mesmo a raça dos imortais continuará iludida até o meu retorno público. Somente pelo poder de perdoar as ofensas é que os escolhidos se separaram deles, porque os resgatei da escravidão de seus adversários. Ainda assim, os libertos criarão uma sobra de imitadores em nome de um homem morto, que de fato é Hermas, o filho mais velho da injustiça, para que a luz que existe não seja acreditada pelos pequenos, mas aqueles deste tipo serão separados dos filhos da luz e jogados na escuridão externa. Pois eles não entram nem liberam aqueles que estão se elevando para suas respectivas ordens. Outros ainda acham que podem aprimorar a sabedoria perfeita que a fraternidade já possui, ou seja, a sociedade espiritual daqueles unidos na comunhão, através da qual o matrimônio de incorruptibilidade será revelado. Uma sociedade semelhante de imitadores aparecerá e será chamada de a Irmandade. Estas irmãs irão oprimir seus irmãos dizendo coisas do tipo, já que a salvação veio do útero. Deus deu privilégios especiais às mulheres, elas não sabem da punição severa que terão que passar por se aproximarem e aprisionarem os pequenos com esta enganação. Até alguns que estão fora da nossa sociedade se deram nomes impressionantes, como reverendo tal e tal, bispo alguma coisa, diácono não sei das quantas, e falam como se tivessem recebido autoridade diretamente de Deus. Estes desafiam o julgamento de líderes verdadeiros, e não passam de canais secos. Mas eu disse, eu estou
muito perturbado pelo que você me disse, que os pequenos, na nossa percepção, são falsificados e que multidões enganaram multidões daqueles que possuem vida, e irão se misturar com eles e destruí-los. Mas quando eles disserem o seu nome, eles serão acreditados. O Salvador disse, por um tempo predeterminado, em proporção ao erro deles, eles terão autoridade sobre os pequenos. Quando chegar o momento certo, aquele que não envelhece e possui uma compreensão imortal se tornará jovem, e os pequenos derrubarão seus administradores. Ele irá cortar a raiz do erro deles, e a irá expor junto com toda a glória descarada que ela tomou para si. Então, Pedro, aqueles que presenciarem isto se tornarão inalteráveis. Venha, então, vamos prosseguir completando a vontade do Pai incorruptível. Pois veja, aqueles que trarão falso testemunho estão a caminho, e eles se envergonharão. Eles não podem me tocar agora. Mas você, Pedro, deverá permanecer entre eles. Você é um covarde, mas eu te digo, não tema. As mentes deles serão fechadas, porque o invisível veio combatê-los. Quando ele me disse estas coisas, eu vi a multidão o pegar. Eu disse, o que eu vejo, Senhor? Eles estão realmente te levando embora. Você está agarrado a mim. Quem é esta pessoa que eu vejo, contente e sorrindo na árvore? E é outro aquele cujas mãos e pés eles estão golpeando? O Salvador me falou, a pessoa que você viu na árvore, aquele que está contente e sorrindo, este é o Jesus vivo. O outro, em cujas mãos e pés eles estão cravando pregos, aquele é o corpo. Ele é a manifestação carnal do imortal sendo humilhada, é a aparência percebida pelo olho natural. Olhe para ele, então olhe para mim. Eu olhei, e fiquei muito assustado e perturbado. Na minha confusão eu disse, Senhor, ninguém está te vendo. Vamos fugir daqui, mas ele me disse, eu já não te disse para ficar longe dos cegos. Você não entendeu que eles não sabem o que estão dizendo. Eles acham que eles humilharam meu servo, quando na verdade, eles penduraram o filho da glória deles na árvore. Então eu olhei de novo e vi alguém se aproximando que parecia com aquele que estava sorrindo na árvore. Ele estava preenchido com o Espírito Sagrado, e eu percebi então que ele era o Salvador. Havia uma grande luz ofuscante em volta dele, e eu percebi a multidão de anjos luminosos e invisíveis o abençoando. E quando eu olhei para ele, o abençoado foi revelado. E ele me disse, seja forte, a você foram confiados estes mistérios e a interpretação deles através da revelação divina. Aquele que eles crucificaram era o primogênito na casa dos demônios, nascido de um recipiente perecível, com o qual Elohim, o Deus deste mundo, fez sua vontade por meio da lei e sua cruz. Mais perto do primogênito você viu o Salvador vivo, o primeiro em espírito, a quem eles pegaram e libertaram, e que olha para seus assassinos com felicidade, enquanto eles ainda estão confusos e divididos entre si. Ele ri da falta de percepção deles, sabendo muito bem que eles nasceram cegos e são cegos ainda. Aquele suscetível ao sofrimento, sofreu, ou seja, este que eles percebem com seus olhos. Mas o que eles libertaram é o meu corpo divino. Sim, eu sou o Espírito onisciente repleto de luz radiante. A luz que você viu ao meu redor é a nossa ordem celestial, que une a luz perfeita com o meu Espírito Sagrado. Estas coisas que você viu você irá apresentar para uma geração futura. Não há nenhuma honra verdadeira naqueles que não são imortais, mas somente naqueles escolhidos para ser de uma substância imortal, a única substância capaz de receber daquele que os fornece a sua abundância. Por este motivo que eu disse, todos os que possuem, lhe será dado, e ele terá bastante, mas os completamente mortos, aqueles que são criaturas deste lugar, são extirpados da plantação e da recriação daquilo que nasceu de Deus. Mesmo se a substância imortal aparecer em certa quantidade neles, lhe será tomado e adicionado aos vivos. Você, então, tenha coragem e não tema nada. Nenhum dos seus inimigos te vencerão, porque eu estarei com você. Fique em paz, seja forte. Quando Jesus havia me dito estas coisas e revelou-me estas visões, eu voltei a mim. Assim chegamos ao término de mais um livro. Esta foi a leitura do livro Apocalipse de Pedro. E aí, gostou do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.